pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais uma sexta-feira, por mais um final de semana. Graças a Deus. Bendito seja Deus por mais um dia de vida. Que bom estarmos aqui juntos para aprendermos com a palavra de Deus, né? E entendermos que nós precisamos muito desse domínio próprio para que nós possamos evitar problemas para nós e para os outros. Amém? A palavra hoje está em Eclesiástico, capítulo 5, versículo 11. Diz assim o texto: Não joereis a todos os ventos, não andes por qualquer caminho, pois é assim que se revela o pecador de língua dúbia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus que temos a palavra de Deus, que vem nos instruindo, que vem nos reeducando a sermos pessoas equilibradas, a não viver uma vida de qualquer jeito, porque quem quer viver de qualquer jeito, fala de qualquer jeito e com certeza tem consequências. O texto bíblico aqui de Eclesiástico 5, verso 11, ele diz assim que não joereis a todos os ventos. Ele aqui começa falando sobre o perigo de nós estarmos conversando todos os assuntos, em todos os ambientes, em todos os lugares, sem antes observar quem está ao nosso derredor. E aí a gente fala de família, a gente fala de igreja, a gente fala de todo mundo, sem observar quem está ao nosso derredor. Quando saímos dali, nem respiramos direito, nem deixamos nem o sangue esfriar ao chegar em casa. Já chega alguém na porta: você estava falando de mim? E você se assusta, porque você vai ter consciência que você falou. O problema não foi que você falou, o problema foi para quem você estava falando determinados assuntos. Amado e amada irmã em Cristo, eu costumo falar aqui na minha comunidade, em Escurial, onde eu até hoje moro, que quando estivermos conversando algo, temos que ter essa cautela, em outras palavras, esse cuidado de dar uma pausa e observar quem está do nosso lado, antes de relatar certos assuntos. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Preste bem atenção nessa palavra. Antes de você querer falar algo, observe quem está ao seu derredor. Vou repetir. Antes de você querer falar algo, observe quem está ao seu derredor. Isso se chama domínio próprio. Infelizmente, algumas pessoas vai falando as coisas sem prestar atenção para quem está falando, sem observar quem está ao lado, e de repente perde a paz de mão beijada. Entra em conversas, ou pior, coloca outras pessoas também em conversas, porque se é algo
que acontece no estralar de dedo, bem rápido, são as conversinhas de ponta de rua, de grupinhos de calçadas. E muitas vezes eu e você, por negligência, em outras palavras, por desleixos, vamos se interagindo em assuntos que não deveríamos estar se interagindo. Em outras palavras, se envolvendo, compartilhando, se metendo. Aqui também, no povoado Escurial, eu já falei aqui, quem estava na igreja vai lembrar do que eu estou falando agora, que o lugarzinho perigoso é ponta de calçada e porta de bodega, né? Tem gente que quando senta na porta aí fica, né? Desculpa, aquele grupinho. É a comadre que se aproxima, é o compadre, é as vizinhanças completa, e ali começa um assunto, né? Daqui a pouco começa a fazer crochê da vida do outro, na porta de quem? Daquela pessoa que é mais simples. E aí começa a vazar certos assuntos, certas conversas, quando você pensa que não, olha um problema. Por isso, meu irmão e minha irmã, repito, antes de querer relatar ou fazer um comentário ou puxar qualquer assunto, dê uma pausa. Olhe a seu derredor quem está presente. Olhe, porque a falta de discernimento em relação em fazer um comentário ou puxar um assunto, falta desse discernimento, aí você podemos pagar muito caro. Ou pior, perder a nossa paz definitiva. Porque a gente esquece muitas vezes das palavras de Jesus que diz: vigiai e orai. Vigiai e orai. A Bíblia é recheada dessas duas palavras, vigiai e orai, em todos os sentidos. Vou conversar um assunto, vou relatar algo para alguém ou para algumas pessoas. Observe bem no caroço do olho daqueles que estão ao seu redor, se aquele assunto é assunto de relatar ali, naquele ambiente, para aquele grupo de pessoas ou para aquela pessoa que você quer falar. Caso contrário, se equilibre, peça discernimento ao Espírito Santo e não relate aquele assunto ou puxe aquela conversa naquele ambiente, naquele local. E quando eu falo de observar quem está ao seu lado, é simplesmente ali, parar onde você estiver. Mas muitas vezes tem pessoas que estão até aparentemente do outro lado da rua, com o ouvido bem atento ao que você está falando. E olhe que tem pessoas que é tão astuto, não é sábio, é astuto, quem finge de estar, por exemplo, que já aconteceu comigo, vou repassar para você. Amém? De pessoas que estão do outro lado da rua, estendendo uma roupa, finge que a roupa está caindo do varal só para ouvir o que você está conversando com outras pessoas. Outros vêm caminhando em frente à sua casa, aí finge de encostar a cabeça, né? De olhar para o céu e para bem na frente da sua casa, porque ouviu você conversando com alguém, um assunto, e aquela pessoa né, ficou curiosa em ouvir e vai disfarçar, parado, esquecendo de uma coisa, só para ouvir o seu relato ali. Amado e amada irmã em Cristo, quanto menos cuidado você tiver, né, você está vulnerável às quedas. Outro exemplo que eu vou dar para concluir o programa de hoje. Eu particularmente, quando estou conversando algum assunto com alguém na minha casa, eu falo na minha casa, e a porta da minha casa está aberta, eu sempre gosto de me levantar quando estiver e dar uma olhadinha que está na minha calçada. Porque às vezes eu falo um tom um pouco elevado e esqueço que para de ter ouvido, ou que talvez tenha alguém na minha porta do lado, na lateral, e eu cito o nome de alguém conversando e a pessoa que lá fora ouviu e já bota no bolso e leva de presente. Isso é sabedoria, de averiguar quem está do seu lado ou quem está fora da sua casa por perto no assunto que você vai conversar. Ou melhor ainda, se você for conversar com determinado assunto particular, convide a pessoa para dentro da sua casa
lá para dentro mesmo. Porque tem gente que fica curiando, fica bem atento ao que você está conversando. E olha que tem pessoas que é tão astuto, tão labrioso, como diz a linguagem do mais velho, que vem arrastando as pernas, fingindo que está caminhando para ouvir o que você está conversando. Todo cuidado é pouco, meu irmão. Todo cuidado é pouco, minha irmã. Finalizo como iniciei. Eclesiástico 5, versículo 11. Não joereis a todos os ventos. Não joereis a todos os ventos. Ou seja, não fale as coisas em qualquer lugar, em qualquer ambiente ou para qualquer pessoa. Pense nisso, vou repetir. Não fale certos assuntos em qualquer lugar, para qualquer pessoa ou em qualquer ambiente. Antes de comentar um assunto, falar algo, dê uma pausa, observe quem está ao seu lado. Lembre do ventilador. O ventilador ligado não fica assim, girando, né? O pescocinho, né? E assim seja você. Observe quem está do seu lado, atrás e na sua frente, antes de abrir sua boquinha para comentar certos assuntos, para que você não perca a sua paz. Amém? Se essa palavra tocou seu coração, deixe embaixo o comentário ou mande para mim através do WhatsApp, né? Relatando como foi o programa de hoje para você e o que lhe chamou a atenção, ou se fez você lembrar algum episódio em relação ao que foi pregado aqui. Lembre-se, antes de querer comentar algum assunto ou relatar algum assunto para alguém, observe onde você está e se policie. Beleza? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa Palavra do Dia. Te amado, te amada.